Sejam todos muito bem-vindos a Cada Dia Uma Nova Habilidade. Esse é um podcast feito por mim, professor Mário Vitor. Né? Você já deve me conhecer do Redação 360, da Reta Cursos. Pensado especificamente para você que está aí em casa, querendo ter acesso a um conteúdo rápido, dinâmico e de qualidade, certo? Para se preparar para o Enem. E aí a gente resolveu fazer um podcast falando especificamente das linguagens, códigos e suas tecnologias. A partir de hoje, e nos próximos 30 dias, você receberá um podcast diário nas principais plataformas de podcasts, né? Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e afins, certo? Esse podcast, que é um podcast rápido, dinâmico, com um resumo breve do que se estuda em cada uma das habilidades das linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem. Como eu disse, é um podcast baseado numa temporada única, né? 30 dias e, consequentemente, 30 programas. Todos os dias um programa novo, com dicas de estudo sobre cada uma das habilidades. Por isso o nome, A Cada Dia Uma Nova Habilidade. E sem mais delongas, certo? Pedir para você nos seguir nas redes sociais, Instagram, @mario.v.maciel ou @redação 360, que é a nossa plataforma digital. Nós temos lá temas de redação semanais, certo? Com redações modelo em nosso blog, redacal360.blog.br. E para todas as demais informações sobre nossos cursos, atividades, siga também o nosso Instagram, @retacursos. Belezinha? Pois vamos iniciar o nosso podcast falando especificamente sobre a competência número 1. A competência número 1 abarca todas as 4 primeiras habilidades. E vamos estudar, evidentemente, a competência 1 e a habilidade 1 hoje, falando sobre a competência 1 tem como definição aplicar as tecnologias de comunicação e de informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. E aí a primeira coisa que se estuda é: para que serve comunicação? Quais são as principais tecnologias associadas a ela? E, claro, como é que a gente utiliza a comunicação, a informação, para a propagação de bons elementos textuais? E aí vamos para a prática. A habilidade 1. A habilidade 1 fala em identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Para isso a gente estuda linguagem, língua, dialetos, né, discurso, variedades linguísticas, jargões e dentre outras inúmeras situações que estão dentro dessa chamada habilidade 1. Mas primeiro eu tenho que refletir um pouco mais sobre o que seria linguagem. Galera, lápis e papel na mão, tomem nota. Linguagem é um conjunto complexo de processos, resultado de certa atividade psíquica profundamente determinada pela vida social, que torna possível a aquisição e o emprego concreto de uma língua qualquer. Usa-se o termo linguagem para designo de todo o sistema de sinais que serve de meio para a comunicação. Então, reflitam aqui comigo. Eu tenho diversos meios de comunicação. Eu tenho diversas plataformas de comunicação. Mas, para isso, eu preciso de um conjunto de sinais. Na nossa língua portuguesa, o conjunto de sinais é a própria língua, certo? É o alfabeto. Esse alfabeto ele tem uma perspectiva e uma relação fonológica que faz que nós nos expressemos de tal modo, formando assim as palavras. Para cada palavra, nós temos morfemas, fonemas, certo? Formas de expressão. Nós podemos ter encontros consonantais, encontros vocálicos. Dentre os encontros vocálicos, hiato, ditongo, tritongo. Enfim, tudo isso está permeando a linguagem. Por quê? Porque a linguagem nos capacitou a formação de uma língua. O que é uma língua? Língua é um sistema gramatical, galera. É um sistema gramatical que pertence a um grande grupo de indivíduos e é formado especificamente por um padrão.
Não necessariamente a gente utilizará o padrão da língua para se comunicar sempre ou com qualquer público. Na verdade, esse padrão existe para uma maneira básica de escrita. Mas nós pronunciamos, falamos e nos dirigimos a outrem, certo? Através de discursos. E esses discursos, minha gente, eles não necessariamente vão ser sempre baseados em padrões. Esses discursos, eles vão ter diferentes estilos. Por quê? Porque a forma como você se remete a outrem é necessariamente adaptada a quem é esse outrem. E, claro, em que contexto vocês se comunicam. Exemplo, se você está conversando, ou seja, discursando com uma pessoa que não acessou a instituições de ensino e que, consequentemente, não domina o padrão culto da língua, vai ser necessário que você faça essa pessoa entender. E, para isso, você vai precisar adaptar a sua linguagem a uma linguagem informal, que ela entenda, compreenda e consiga responder a você, ou seja, se comunicar também. Foi justamente baseado nisso que surgiram as variações linguísticas. Tomem nota. Se você está seguindo aí nossa apostila, você vai perceber que nós temos as variações diatópica, diastrática, diafásica. Podendo ainda, certo, acrescentar aí nas suas anotações a variação diacrônica. Vamos começar por ela. A variação diacrônica é a variação de registro. Existe um conceito na língua chamado diacronia. Toda língua é um processo de evolução. Quanto mais a língua é falada, é desenvolvida, é escrita, maiores são as transformações desta língua. Então você pega a língua portuguesa, baseada na Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500, original, e compare com a língua escrita portuguesa, falada e novamente escrita aqui no Brasil, hoje, 2020, e compare esses dois tipos de discurso, você vai ver que a variação de registro ela é muito clara. Não existia naquela época acento agudo, não existia naquela época acento circunflexo. Para você representar o acento agudo, hoje, por exemplo, naquela época você precisava repetir a mesma vogal 3 vezes. Então, por exemplo, a palavra filé teria 3 letras E. Ou o circunflexo, que é dobrada a vogal. Exemplo, você pega a palavra, deixa me ver, circunstância, teria 2 As na sílaba circunstância, certo? Tan. E aí dentro disso, você percebe que a língua ela se transforma, e aí ela se adapta a essa chamada variação diacrônica. O oposto disso é a variação sincrônica, né? No processo de sincronia, que aconteceu com a língua latina, o latim. O latim ele parou de ser falado pouco a pouco. E ao ser parado, né, ou as pessoas sumirem, as civilizações que utilizavam essa língua também sumirem ao longo do tempo, ela vai perdendo regras, palavras, formas de pronúncia, sotaques, e aí ela passa pelo processo sincrônico, que sempre dura alguns milhares de anos para ocorrer em sua totalidade. Afinal, o latim se transformou em outras múltiplas línguas. E aí temos variações, como diatópica, que é a variação regional. Você percebe isso pelos sotaques diferentes espalhados pelo Brasil e pelas palavras que são chamadas de dialetos, que existem em determinadas regiões e não existem em outras determinadas regiões. As variações diastráticas, que são as variações baseadas em estratos sociais, sejam eles baseados em um nível sociocultural, socioeconômico, popular, não popular, padrão, não padrão, nível culto e nível não culto, e também, por que não dizer, relações ligadas a aquilo que nós funcionamos na vida, ou seja, a nossa função. Se eu sou médico, eu tenho um linguajar médico, os meus jargões são jargões médicos. Já na variação diafásica, eu tenho uma relação com a modalidade expressiva da língua, seja ela escrita, seja ela literária, seja ela espacial, certo? E aí eu costumo dizer que a cada época nós temos gírias que se associam a esse determinado público. Então imagina aí uma conversa entre um avô, um pai e um filho.
O avô, pai e o filho possuem necessariamente em suas gerações formas de fala, formas de pronúncia que são próprias de suas gerações. E é através disso que a gente estuda a variação diafásica. Quer estudar um pouco mais? Quer ler um pouco mais sobre o assunto? Acesse a nossa apostila no blog redacal360.blog.br ou acesse nossas redes sociais, @mario.v.maciel, @redacal360 ou @retacursos. Beleza? Até amanhã, galera. Bons estudos!